Tudo bem, pessoal? Hoje vamos finalizar a análise combinatória com o nosso tópico de combinações simples, que é a última coisinha que você vai precisar saber para resolver as questões de análise. Tudo bem? Vamos lá. Já está aqui no quadro que combinação, o que significa, o que é uma combinação simples. Lembrando que simples vem daquela ideia que não há repetição de elementos. Então, essa combinação agora não se repete elementos. Seja um conjunto A com n elementos, o número de combinações de n elementos do conjunto A tomados P a P é o número de conjuntos com P elementos que podemos formar com os n elementos do conjunto dado. E representamos por essa formulazinha que eu vou explicar para vocês agora. Veja só, como eu já disse, eu entendo que o aluno lê isso, muita gente tem dificuldade de entender o que isso quer dizer. Vamos dar uma traduzida. O que acontece quando você está resolvendo um problema e você identifica que é uma combinação? Acontece que quando você tiver n elementos, você quer escolher P para formar um conjunto. Não sei se alguém lembra das primeiras aulas, que a gente falou que conjunto não tem ordem. Então, o conjunto 1, 2, 3, o conjunto 3, 2, 1 é igual. No caso, são iguais. Então, um conjunto se define como elementos e dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Tudo bem? Então, se eu quero formar uma sequência, que era um arranjo, eu precisava ter ordem. Então, a sequência 1, 2, 3 era diferente da sequência 3, 2, 1. Então, formar sequência é arranjo, porque tem ordem. Mas formar conjunto é combinação. Então, resumo da história. Combinação é toda escolha em que a ordem dos elementos não importa. O que importa é quem são os elementos. Por exemplo, eu quero chamar 2 alunos para bater um papo sobre o nosso curso aqui do Enem. Se eu chamar João e Maria e chamar Maria e João, eu vou conversar com as mesmas pessoas do mesmo jeito. Então a ordem que eu estou escolhendo essas pessoas não importa. Agora, se eu chamar Pedro e Paula, é outra escolha. Paula e Pedro é a mesma escolha de Pedro e Paula. Então, o que importa é quem são os elementos, a natureza dos elementos, e não a ordem. Quer dizer que combinação é o único tipo, envolvendo arranjo, permutação, combinação é o único em que a ordem não importa. O que só importa é a natureza. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa fórmula. Eu queria só chegar nessa fórmulazinha, jogo rápido. A ideia é a seguinte, ó. Se você pega uma combinação de n elementos P a P, você escolheu dos n elementos, você escolheu P. Se você trocar a ordem deles, quer dizer, permutar os P elementos, quer dizer, você fez a combinação de n P a P, quer dizer que você tinha n elementos e escolheu P. A ordem não importa. Mas quando você multiplica isso pela permutação de P elementos, você está colocando a ordem, você está trocando a ordem. Aí você está transformando essa combinação em um arranjo de n P a P. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de comentar sobre isso. Que uma combinação é você escolher os elementos, mas sem trocar a ordem. No momento que você escolhe, quer fazer a combinação, e depois permuta, troca a ordem, você está transformando essa combinação em um arranjo. Então, todo arranjo de n P a P é uma combinação de n P a P que foi permutada, que foi trocada a ordem. Essa ideia eu acho legal de você compreender. Por quê? Porque daí vai sair a fórmula. A gente já estudou a fórmula de permutação de P elementos. Combinação de vezes permutação de P elementos é P fatorial. Permutação de n elementos é n fatorial. Permutação de P elementos é P fatorial. E o arranjo de n P a P, a gente viu na outra aula que é n fatorial sobre n menos P fatorial. Quer dizer, esse P fatorial que está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, quem seria a fórmula de combinação de n P a P? N fatorial sobre P fatorial n menos P fatorial. Percebam, a única diferençazinha na fórmula de combinação para a fórmula de arranjo é esse P fatorial aqui embaixo. Se você tira esse P fatorial, é arranjo. Coloca esse P fatorial embaixo, é combinação. Então é óbvio que combinação, a quantidade tende a ser menor, porque você está dividindo, você está tirando a ordem. Então normalmente você vai calcular um arranjo
o resultado é muito maior do que uma combinação, porque no arranjo você vai escolher os elementos e ainda vai ter que trocar a ordem. Na combinação não, você só vai escolher. Então, por isso que quando você pega um arranjo e divide pelo P fatorial, aparece aquele P fatorial ali embaixo, você está tirando a ordem. Então, aquilo é a fórmula da combinação. E a gente tem que aprender a utilizar e saber quando utilizar. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício? Veja só. Exemplo 1. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Então existem 8 e ele quer escolher 3. Olha, veja só. Quando eu digo que eu quero escolher 3 cobaias, eu não estou querendo fazer uma fila com as cobaias, não. Uma sequência de cobaias. Eu quero escolher 3. Se eu escolher, vou inventar aqui uma situação. Estou lá, um pesquisador, eu quero escolher um hamster, um ratinho e um preá. Se eu escolher um hamster, um ratinho e um preá, um hamster e um ratinho, eu estou escolhendo as mesmas 3 cobaias. Não sei se vocês entenderam. O que importa é quem são as cobaias e não a ordem que eu estou escolhendo. Então, escolher 3 cobaias é uma combinação. Como existem 8 e eu quero escolher 3, é uma combinação de 8, 3 a 3. Opa! Deixa eu colocar o lapisinho branquinho, fica melhor de vocês verem, né, pessoal? Então, a combinação de 8, 3 a 3. Tudo bem? Porque eu tenho 8 e quero escolher 3. E essa escolha não é para formar uma fila, nem formar uma sequência, nem ordem. É uma escolha simplesmente para escolher. Pronto, escolhi 3 cobaias. Então, é uma combinação de 8, 3 a 3, que é dado por 8 fatorial sobre 3 fatorial e 8 menos 3, 5 fatorial. Estou usando a formulazinha de combinação de NPAP. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Quem é 8 fatorial? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que eu parei no 5 fatorial? Porque vai cortar com 5 fatorial de baixo. E quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Neste caso, eu vou simplificar 6 com 6, 5 com 5 um fatorial, resposta 8 vezes 7, 56. Letra D de dado. Ok, pessoal. Então, esse exemplo é bem clássico. Uma coisa que eu costumo dizer, quando você tem um probleminha e você quer formar uma comissão, uma equipe, um grupo, um conjunto de elementos, essas palavras, equipe, grupo, conjunto, comissão, dá sempre a ideia de algo que não tem ordem. Se não tem ordem, tende a ser uma combinação. Beleza? Ó, cuidado. Essas observações são criteriosas demais. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ser organizado. Porque a ideia é a seguinte. Imagine que eu quero formar uma equipe de 3 pessoas. Aí o aluno decorou. Equipe é combinação. Mas essa equipe tem o presidente, o vice-presidente e o secretário. Então essa equipe tem ordem. Tem cargos. Então, se eu botar a pessoa A para ser o presidente, B para ser vice e C para ser o secretário, é diferente de C para ser o presidente, B para ser o vice e A para ser o secretário. Então, quando a equipe tem cargos, tem uma ordem. Então, já deixa de ser combinação. Passa a ser um arranjo, contagem, entendeu? Então, quando eu digo uma equipe, um grupo, é algo que não tem cargo, todo mundo é igual. Então, a ordem não importa. É combinação. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo 2. Em uma sala de aula, existem 6 alunas, onde uma delas chama-se Paula, e 5 alunos, onde um deles atende pelo nome de José. Deseja-se formar comissões de 4 alunas e 2 alunos. Determine o número de comissões onde Paula participa e Luiz não. Isso é um problema muito legal da gente praticar, porque esse raciocínio aparece muito. Veja só, você tem 6 alunas e quer escolher 4 para formar uma comissão. Então veja, que eu acabei de falar. Eu quero formar uma comissão, uma equipe, então já sei que está dando a ideia de uma coisa que não tem ordem. Se não tem ordem, é uma combinação. Então, teoricamente, ali, para escolher as mulheres, seria uma combinação de 6, 4 a 4. Mas qual é a condição básica que ele disse ali agora? Paula tem que participar. E essa ideia é muito importante. Vê só.
Como tem 6 alunas e eu quero escolher 4, mas eu quero que Paula participe, então eu não vou ter mais 6, eu vou ter 5 alunas para escolher, porque Paula já foi. Paula vai participar da minha equipe. Então eu tinha 6 para escolher 4. Como eu sei que Paula vai participar da minha equipe, vão sobrar 5 para escolher 3. Porque Paula já está na equipe. Eu não vou escolher mais, eu não tenho mais a possibilidade de escolher ou não Paula. Paula já vai estar na equipe. Então preste atenção. Eu tinha 6 mulheres para escolher 4. Como eu quero que Paula participe da minha equipe, eu só preciso agora das 5 que sobraram, escolher 3. Então, quantas possibilidades eu vou ter para escolher o grupo das mulheres? Combinação de 5, 3 a 3. Então, veja só. Esse raciocínio é muito importante. Eu tinha 6 mulheres para escolher 4. Na questão, ele botou uma condição que Paula tem que participar. Então, se tinha 6 para escolher 4 e Paula vai ter que participar, então eu boto Paula no grupo e digo agora, eu tenho 5 mulheres para escolher 3, porque Paula já foi escolhida. Então é uma combinação de 5, 3 a 3. Tudo bem? Vamos prosseguir. E vezes. Depois que eu escolhi esse grupo de mulheres aí, eu vou agora trabalhar o grupo de homens. Vamos ver. Como é que eu vou escolher esse grupo de homens? Quantos homens tem? 5 disponíveis. Só que eu quero escolher 2. Teoricamente, eu teria combinação de 5, 2 a 2. Mas por que teoricamente? Porque dentre aqueles 5 alunos tem José. E ali tem José... Opa, o nome do rapaz mudou. Era José aqui, viu, pessoal? José. Não tem Luiz aí, não. Então, um deles é José. E eu quero que José não participe. Era Luiz e virou José. Vai ver, o nome dele era Luiz José. Mas vamos lá. Conclusão. Tinham 5 alunos e eu queria escolher 2. Teoricamente, era a combinação de 5, 2 a 2. Só que um deles, que é José, não vai participar. Então, José vai sair. Então, eu não tenho mais 5 para escolher. Eu só vou ter 4 para escolher. Então, eu tenho 4 e preciso escolher 2. Eram 5, mas José vai sair. José não vai participar. Eu quero que José não participe, então ele sai. Então, vão sobrar 4 para escolher 2. Conclusão, a parte dos homens vai ser uma combinação de 4, 2 a 2. Ok, pessoal. Então, esse tipo de escolha de comissão em que eu quero que uma pessoa participe e uma pessoa não participe, é bom você entender como é que funciona. Então, isso aí vai ficar o quê? Quem é combinação de 5, 3 a 3? 5 fatorial sobre 3 fatorial e 5 menos 3, 2 fatorial. Quem é combinação de 4, 2 a 2? 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Então isso aqui vai dar, já dando uma agilizada nessas contas, isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vai dar 10. Isso aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2, vai cortar 6. Resposta 60. Que é letra E. Vocês não estão vendo aí, mas ela está aqui. Letra E, 60. Beleza, pessoal? Estão percebendo aí a ideia de combinação? Você quer escolher formar grupos, equipes, combinação. Agora tem que ter cuidado. Às vezes o cara quer que um participe, o outro não. E isso vai gerando condições que você vai ter que exercitar bastante para incorporar e entender. Vamos dar uma olhadinha mais um exemplo aqui, para finalizar. Exemplo 3. Veja só, esse exemplo foi do Enem. Eu acho que eu comentei na aula anterior de uma questãozinha do Enem que eu ia fazer mais na frente, que fala sobre teoria pura de análise combinatória. Não é conta nenhuma, é só teoria, saber se é arranjo, se é combinação, simples, permutação. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos resolver essa questão para ver como foi que caiu no Enem. Diz o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Veja bem, quando eu sorteio 4 times para compor um grupo, não importa quem é o primeiro ou o segundo, é um grupo. O grupo do Brasil na Copa das Confederações, sei lá, tem 3 times, 4 times, não importa. Aquele grupo, se eu disser Brasil, time A, B, C, não importa se é time A, B, C com Brasil, Brasil com time A, B, C, não importa.
O que importa é que um grupo é formado pelos times, mas não tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. É diferente de classificação. Quem é o primeiro, aí é diferente. Mas o grupo não tem ordem. Então, se você quer formar um grupo, você quer escolher 4 times para formar um grupo, essa escolha é uma combinação. Beleza? Então, é exatamente a primeira etapa ali, ó. Então, o jogo de abertura foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, formei o grupo A. Isso é uma combinação. A ordem não importa. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Se você estiver olhando aqui agora, quando eu for sortear 2 times, o primeiro vai jogar no seu campo e o segundo vai ser visitante. Quer dizer que agora tem uma ordem. Essa escolha do jogo tem ordem. Se eu boto Brasil com Espanha, o Brasil joga em casa. Se eu boto Espanha com Brasil, a Espanha joga em casa. Então, a segunda parte aí da questão é uma escolha em que a ordem desses 2 times importa. Então, essa escolha é um arranjo. E se você reparar direitinho, nos 2 casos, não pode se repetir o mesmo time. Eu não posso formar um grupo de 4 times com o mesmo time ocupando 2 lugares. Nem posso escolher um jogo de 2 times sendo o mesmo time. Então, tudo é simples. Então, a primeira escolha para formar o grupo é uma combinação simples. E a segunda escolha para formar o jogo, em que tem o visitante e o cara que joga em casa, é um arranjo simples. Então, ele pergunta a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times dos jogos de abertura podem ser calculadas através de uma combinação simples e um arranjo simples, respectivamente. Se você olhar ali, ele colocou uma combinação e um arranjo, respectivamente. Conclusão, resposta letra A. E aí a gente fez uma questãozinha de matemática que não tem nenhuma conta, nenhum númerozinho, é teoria pura. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.